Boa noite, aqui é o pastor Eliel Dias de Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é uma alegria poder encontrar-me com você neste momento para compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como também temos um momento de oração, de súplica ao nosso bom Deus. Eu quero hoje falar para você sobre o medo da morte. Quantos hoje que tem medo da morte? Você é uma pessoa assim? A palavra de Deus tem algo para me dizer e para você também. O texto de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, o verso 55, diz bem assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo faz essa pergunta tratando do assunto da ressurreição. E essa é uma palavra, esse é um assunto que precisa ser falado constantemente. Porque a morte é o rei dos terrores, como diz o poeta. Ela nos impõe muito medo. Há pessoas que têm medo da morte, que vivem aprisionadas, atemorizadas por causa da morte, medo de morrer. Deixam de viver por causa do medo da morte. Deixam de experimentar prazeres, diversões, saída, lazeres com família ou outras situações com medo de morrer. A morte, de fato, ela traz esse pavor, porque muitos pensam que a morte é o fim, é um dar um adeus e nunca mais. Para algumas pessoas isso sim é verdade. Mas e você que me escuta nessa noite? Será que você tem medo da morte? Eu tenho uma palavra para você. Se você que me escuta, se você crê em Jesus, se você acredita que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, você não deve ter medo da morte, porque Jesus, ele venceu a morte. Ele triunfou sobre a morte. Ao ressuscitar na cruz do Calvário, ele venceu a morte. Por isso que a morte não é a última palavra para nós cristãos. A morte não é a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. Por isso que nós não temos que temer a morte, ter medo da morte. Muito pelo contrário, ter confiança e esperança. Porque a morte do justo é alegria para Deus, é prazerosa, diz a palavra de Deus, para Deus. Deus tem prazer. Mas talvez você que me escuta ainda não crê em Jesus. Mas eu quero dizer para você que é tempo de acreditar em Jesus. De se voltar para aquele que venceu a morte, de se voltar para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É tempo de você reconhecer que só Jesus, somente Ele tem poder para nos fazer triunfar sobre a morte, assim como Ele também triunfou e venceu a morte com a sua ressurreição. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por isso. Ele venceu a morte. Então você que me escuta, que ainda não crê em Jesus, eu desafio você a crer, a se entregar para Ele, a reconhecer Jesus como o Senhor da tua vida. E se você já é cristão e ainda tem medo da morte, eu te convido a voltar a crer no nosso Jesus, que é onde Paulo diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O Senhor Jesus venceu o aguilhão da morte. Por isso, para nós cristãos, nós não precisamos mais temer a morte. Nós não temos mais que temer, porque nós temos a promessa segura, certa da ressurreição no último dia. Aquele que vive, aquele que crê em Jesus, a ressurreição e a vida é certa, é certo. Eu quero orar por você nessa noite. Quero clamar a Deus por você. Nesse início de ano, talvez você se encontre com medo. Talvez você está no leito do hospital, talvez você conhece alguém que está passando por isso, e essa é a palavra que você tem que transmitir para todos, que Jesus, Ele é a vida, porque Ele venceu a morte. Amém? Ó Deus, nós queremos nessa noite clamar a Ti, Pai, nos entregar a Ti e declarar, Pai, mais uma vez, que o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Que o Senhor é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida, Pai. Deus, quantos que nessa noite
Quantos que neste momento estão enfrentando o pavor da morte? Estão com medo de viver, com medo da morte, Pai. Estão temerosos, apavorados, ó Pai, com medo da morte. Mas no nome de Jesus nós a Ti clamamos nessa noite, Pai. Aumenta a fé no nosso coração, Pai. Aumenta no nome de Jesus a certeza de que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa encontrar essa pessoa que está agora passando por esse momento de terror, de pavor, de medo da morte. Traga segurança para esse coração, Pai. Traga esperança para esta vida, Pai. Em nome de Jesus, se essa pessoa que me escuta ainda não crê no Senhor, que o Teu Espírito Santo possa convencê-la, transformá-la e convertê-la ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Se essa pessoa que me escuta é um cristão que ainda tem medo da morte, que o Senhor possa mudar este coração, transformar esse coração, fazer crer no Senhor Jesus que venceu a morte. Glórias a Deus e louvado seja o Teu nome, porque o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário. Nós oramos agradecidos no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você não venha temer a morte. Em nome de Jesus. Amém.